Olá, pessoal, a paz do Senhor, tudo bem? Aqui é o professor Sérgio. Estou agora presbítero, né, da congregação de Clube de Campo e estou aqui para gravar mais um subsídio do CAPED, subsídio esse que vem para agregar, acrescentar e ajudá-lo, professor, no seu preparo da sua aula para esse próximo domingo. Nós estamos estudando nesse trimestre essa revista, né, maravilhosa que vem tratando sobre Atos dos Apóstolos. E desde as nossas primeiras gravações, lá na lição 1, onde nós tratamos sobre o início da igreja e os jovens, nós temos uma pergunta que vem norteando o nosso subsídio, que é: para que o Espírito Santo me enche? Então, nós vimos que ele nos enche para nós vivermos em comunidade, ele nos enche para nós termos coragem, ousadia. Já na lição 5, vemos e estudamos que ele nos enche para que nós possamos ter uma vida de oração. Afinal, naturalmente, nós não somos inclinados a orar, porque orar é um ato de adoração e submissão a Deus. E, infelizmente, a nossa natureza pecaminosa, caída, ela é uma natureza insubmissa. Então, é só com a ajuda do Espírito Santo para que nós possamos ter uma vida ativa de oração. Na lição de número 6, nós vimos que ele nos enche, estudamos que ele nos enche para nós compreendermos o nosso chamado, a nossa missão, e percebemos e estudamos que cada um de nós tem um trabalho dentro da obra do Senhor. Na lição 7, nós estudamos que ele nos enche para nós termos maturidade para tomar decisões difíceis. Percebemos que na igreja a, os relacionamentos não são como muitas das vezes parecem ou são descritos. Há conflitos, há muitas das vezes desentendimentos, e aí que entra a obra do Espírito em nossas vidas, nos dando maturidade para construir pontes, conforme a aula 8 também. E na aula 9, nós estudamos que o Espírito nos enche para nós exercermos uma liderança servidora, humilde. Liderança essa que tem Cristo como nosso modelo. E na lição passada, a lição de número 10, nós estudamos que ele nos enche nós para nós permanecermos firmes nas perseguições. E agora, já chegando na lição de número 11, nós falaremos sobre avivamento. O Espírito Santo nos enche para que possamos ter uma vida avivada. E essa aula é muito importante, professor, jovem, aluno, você leitor, porque ela nos dá a oportunidade de estudarmos e compreendermos a obra de Deus dentro da perspectiva de Atos, da história da igreja, e nós perceberemos que avivamento é muito diferente do que a maioria pensa. Então, vamos mergulhar nessa aula. Eu compartilhei com vocês os slides, vocês perceberam que está com um layout diferente. Eu coloquei esse layout no formato de caderno justamente para nós termos em mente que nós estamos estudando uma história do avivamento ou dos avivamentos. E, claro, tudo isso baseado no livro do Atos dos Apóstolos, né? Então, é, o nosso roteiro de aula é os fundamentos bíblicos e o conceito de avivamento, a abrangência universal da promessa do derramamento do Espírito, obediência, legado e testemunho do jovem avivado, as barreiras comuns ao avivamento e cultivando um estilo de vida avivado e resiliente. Isso aqui é muito importante, né? Então vamos lá. Os fundamentos bíblicos para o avivamento. Primeiro, o Espírito Santo, né, ele é descrito na Bíblia
como um dom para os que creem e obedecem. Quando eu falo dom, eu estou falando na questão de dádiva, de presente, tá bom? O Espírito Santo, ele nos doa os dons espirituais, mas ele é dado por Deus a cada um que crê e obedece como um dom, como um presente também. E conforme Atos 2, 38 e 39, né, ele atua na transformação do coração e caráter, ele guia decisões práticas no cotidiano, e aqui, claro, eu coloquei universitário, profissional, visando o jovem, mas na vida familiar, na vida ministerial, dentro das nossas relações da igreja, e capacita para uma vida missionária consistente, sendo o agente essencial na jornada de fé do jovem, né? Conforme Martin Lloyd Jones, ele é importante para a nossa aula, porque no mundo contemporâneo, na atualidade, por assim dizer, uma das pessoas que mais estudou avivamento, né? O que Jonathan Edwards foi para o seu século, escrevendo, estudando, relatando as obras de Deus, Martin Lloyd Jones fez o mesmo. Então, ele define avivamento como o derramamento sobrenatural do Espírito que faz Cristo prevalecer na alma do povo. O verdadeiro avivamento não é um evento emocional passageiro, é uma mudança estrutural onde Cristo é exaltado. O pecado é abandonado e uma nova vida emerge em todas as esferas. Só a partir dessa definição de avivamento, nós já teríamos aqui muitas coisas para trabalhar e perceber o quanto a nossa concepção de avivamento ela é bem diferente do que a Bíblia e do que, de repente, a própria história da igreja nos mostra, né? Então, primeiro, o avivamento, ele é um derramamento do Espírito. Mas esse derramamento do Espírito, Charles Spurgeon, em um dos seus sermões sobre avivamento, ele vai dizer, começa no secreto. Daqui a pouco falaremos sobre isso. Então, avivamento não é um evento emocional, tá? O livro Afeições Religiosas, do Jonathan Edwards, ele pastoreando o avivamento, imagina, ser um agente de avivamento já é difícil, imagina pastorear um avivamento. Jonathan Edwards fez isso. E ele faz por meio da oração, da Bíblia, do ensino e da literatura. E aí ele escreve um livro chamado Afeições Religiosas, um livro muito importante para o nosso conteúdo, tá bom? Então, nesse livro, o Jonathan Edwards, ele que era alguém que é, tinha manifestações físicas, sua esposa Sarah Edwards, às vezes ficava horas caídas ao chão, dizendo que estava impactada pelo poder do Espírito. E diante disso, uma grande onda de emoção começa a invadir a Nova Inglaterra, a partir das suas pregações. E o Edwards, preocupado como era, um homem piedoso, um homem dado à oração, mas também à vida intelectual, ele começou a analisar e ver exageros. E aí ele escreve esse livro. E uma das coisas que ele relata é que nem toda obra emocional, nem toda emoção é obra da graça. Como nem toda ausência de emoção também é obra da graça. O Jonathan Edwards, ele ia pelo caminho do equilíbrio, pelo caminho do equilíbrio. Edwards seria aquela pessoa que vê um movimento, vê um agir, ele fala, calma aí, não julguemos. Não vamos dizer, afirmar que é de Deus ou que não é. O fruto dirá se é do Senhor ou não. E essa frase do Jones, do Martin Lloyd Jones, vem ao encontro por quê? Porque diz que o avivamento é um derramamento do Espírito que faz Cristo permanecer, prevalecer na alma do povo. Como diz, não é um evento emocional passageiro, é uma mudança estrutural onde Cristo é exaltado. Nesse livro Afeições, o Edwards, ele vai, entre muitas coisas, dizer que se você
diz que está vivendo um avivamento, mas você busca o seu próprio interesse, o seu próprio eu, o seu próprio ego, você não está vivendo um avivamento. Porque uma das primeiras obras de Deus em um avivamento é justamente aniquilar o nosso ego. Não há espaço para o ego, não há espaço para o eu. Num avivamento bíblico orientado, obra do Espírito, é Cristo que é exaltado. Outra coisa interessante que o Edwards vai trabalhar, e mais tarde o Christopher Evans, no Avivamento de Gales, também trabalhará, e o próprio Seymour, na Rua Azusa, também trabalhará, é que um avivamento promovido pelo Espírito, por mais que tenham homens que se destaquem, que tenham líderes, como no caso de Atos é Pedro que toma a frente e chama o povo ao arrependimento, mas não há um protagonista humano. Às vezes nós, quando estudamos a história dos avivamentos, nós gostamos de intitular homens, olha, o avivamento de metodista a partir de Wesley e Charles Wesley, o avivamento na Inglaterra a partir de Charles Spurgeon, o avivamento nos Estados Unidos a partir de Charles Finney, e por aí vai. No entanto, quando nós olhamos para a história desses avivamentos, percebemos que não era um agente só, não era um protagonista, mas eram pessoas, muitas pessoas envolvidas e sendo impactadas pelo derramamento do Espírito Santo de forma gloriosa. Então, somente essa esfera diz isso, somente essa frase já nos traz um insight o que é um avivamento. E diz que o pecado é abandonado e uma nova vida emerge. Por isso que o Jonathan Edwards, quando escreve no livro Afeições que não julguemos, mas deixemos que os frutos digam se esse avivamento é de Deus ou não, ele está só trazendo à luz aquilo que Jesus falou, que pelos frutos a árvore é conhecida. Então, continuando aqui a nossa aula, no nosso slide de número 5, nós vemos os impactos do que um avivamento traz, as esferas, né? Muitas das vezes nós pensamos que avivamento só vai nos impactar na nossa vida diária na igreja, na nossa ação na igreja. Mas, na verdade, o avivamento, ele à luz das escrituras, ele envolve muitas coisas. Um exemplo disso é o livro de Esdras e Neemias, onde nós vemos ali um avivamento tanto na esfera política como na esfera espiritual. Então, o avivamento, ele é aquele que pode impactar o ambiente público e ético, né? Então, a manifestação da integridade no ambiente de trabalho, na universidade, mantendo os princípios cristãos mesmo diante de pressões sociais e culturais que tendem a comprometer valores. Avivamento é isso. Vida familiar e relações. Um avivamento, ele vai nos impactar, focando na restauração, no fortalecimento de relacionamentos familiares, promovendo honra, respeito e escolhas que refletem a vontade de Deus, em vez de impulsos meramente emocionais ou egoístas. E o impacto, né, na justiça social, sim, a santidade pessoal que se traduz em um serviço prático ao próximo e na promoção de um comportamento ético sustentável, buscando a justiça e a compaixão em todas as interações sociais, né? Então, o Espírito Santo, a partir aqui do nosso slide 6, nós podemos perceber que o Espírito Santo, esse avivamento, essa obra maravilhosa que estamos estudando aqui, ela é uma promessa universal, né? E é aí que entra o corpo de Cristo. Ela é universal a partir do corpo de Cristo. Todos que recebem Jesus e fazem parte da igreja já estão, podemos dizer assim, debaixo dessa promessa universal. Às vezes nós achamos, ou quando ouvimos alguém falando uma promessa universal do reino, de derramamento do Espírito, nós temos uma impressão do globo como um todo. Mas, na verdade, essa promessa universal abrange o corpo de Cristo aonde ele está.
tá bom? Então é muito importante isso. Então, a partir disso, nós temos o quê? Que o Espírito Santo é para todos. Todos os que querem fazer parte do corpo de Cristo, como disse Pedro, né? Todos os que creem. A promessa do Espírito Santo não se restringe a uma elite espiritual ou a líderes. O Espírito, ele é derramado sobre todos. Ele rompe as barreiras da idade, do gênero, da classe. E isso é importante porque uma das obras que um verdadeiro avivamento nos traz é derrubar barreiras. Eu gosto muito do artigo que diz que o avivamento tem que o racismo foi manchado pelo sangue. É um artigo escrito no contexto do avivamento da Rua Azusa, um período de separação, um período onde negros eram marginalizados, onde negros não podiam frequentar os cultos ou as universidades dos brancos, e os brancos não podiam frequentar os cultos e as escolas dos negros. E lá em Azusa, nós vemos brancos, negros, ricos, pobres, homens, mulheres, sentados para ouvir um pastor pregar e anunciar Cristo. Por isso aqui esse artigo diz que a cor da pele foi coberta pelo sangue. Aonde há um avivamento, não há acepção, não há barreiras. Nesse sentido que Paulo diz que em Cristo não há homem, não há mulher, não está falando do gênero biológico, mas está falando que o avivamento ele vem restaurando tudo aquilo que o pecado deformou, arruinou. Entre essas barreiras, as barreiras da cor, do gênero, as barreiras onde há um avivamento, não há espaço para machismo e nem para feminismo, porque o homem olha para a mulher com respeito e a mulher olha para o homem com respeito, e ambos têm uma postura de filho e filha de Deus. Da mesma coisa no âmbito social, o que tem mais finanças não olha para o irmão pobre com um olhar de desprezo. O que tem também, que está numa posição, de repente, desfavorável, não olha para o irmão que tem muitas finanças com olhar de desprezo, como se Deus só tivesse olhos para ele. Não. Num ambiente onde há um verdadeiro derramamento do Espírito, essas barreiras e outras são quebradas, são arruinadas. Nós vemos isso na igreja de Atos, tá? Então, a verdadeira igreja, o verdadeiro corpo de Cristo manifesta essas qualidades. Quando fala de uma herança geracional, né, não está falando que eu passo para o meu filho, não, não é nesse sentido, até porque eu não vejo base bíblica para transferência de unção, tá? Isso é coisa de neopentecostalismo e coisa que não se encaixa na Bíblia. Não, não, tá bom? O que Atos nos mostra quando fala que essa promessa diz respeito aos filhos, aos filhos dos filhos, não é no sentido de transferência, não. Essa promessa estende-se além do indivíduo, alcançando os filhos, os netos, ou seja, o que Deus realiza em minha vida hoje, né, pode se tornar ou estabelece-se como um legado espiritual duradouro para as futuras gerações, perpetuando o avivamento. Muito interessante que recente encontraram um caderno de orações do Spurgeon. O Spurgeon gostava de orar escrevendo, né? É muito interessante esse tipo de oração. E uma das orações que encontraram no caderno do Spurgeon é: Senhor, use até a minha quarta geração. Que não falte pregadores até a minha quarta geração. Pois bem, encontraram esse caderno e lá está a quarta geração de Spurgeon pregando. Então, note que o avivamento, no sentido aqui que eu coloco geracional, não é de transferência,
mas é que o que eu vivo hoje, a vontade do Senhor é que isso se torne um legado. E é muito interessante essa questão de legado, porque uma das críticas ao Evans Roberts, o grande avivalista ali no país de Gales, é a falta de compreensão de que aquilo que Deus estava fazendo deveria ser um legado. Quando eu tenho a ideia de legado, eu não me preocupo no sentido de querer, não, isso daqui não pode ser assim, não. Claro, eu zelo, eu oriento, como Edwards fez, mas eu compreendo que é do Senhor. E a minha história pode ser um legado. O Evan Roberts, por uma falta de compreensão, se desgastou tanto, ficando horas sem dormir, achando que o avivamento podia ir embora, e não compreendendo que o avivamento não era assim, não era algo que vem e é como uma nuvem, eu durmo, vai embora, não. Que ele se cansa e que junto com ele, parte do avivamento do país de Gales perece no país de Gales, tá bom? Então, eu preciso ter essa compreensão. O alcance dos distantes, né? A promessa do Espírito alcança aqueles que estão geograficamente ou espiritualmente afastados. E aí volta a aula de é, de número de número 8, né? Que fala sobre construir pontes para relacionamentos duradouros, né? Um verdadeiro avivamento nos capacita a criar pontes para alcançar os céticos, os que se desviaram, e facilita a conexão com a fé e a comunidade, né? Aquela coisa de que só eu vivo, só eu sinto. Não, o avivamento é para a comunidade. É muito interessante que nós temos uma percepção de um avivamento individualista, de um poder individualista. Mas o que nós não, às vezes o que nós nos esquecemos é que o poder de Deus age a partir do corpo. Então, se Deus me capacita, ou me deu um dom, ou Deus está promovendo algo por meio do meu ministério, isso não é para mim, isso é para a comunidade, né? Então, é muito importante isso. E avançando aqui, no slide 7 nós vemos uma linha do tempo do que nós podemos chamar de o legado do Espírito Santo. E aqui eu quero indicar um livro, chama-se O Século do Espírito Santo, né? Que é da igreja primitiva até o movimento carismático. É uma narrativa dos grandes avivamentos. E nós percebemos que em cada época, Deus sempre trouxe um avivamento. E uma coisa importante sobre avivamento, tá? O avivamento não tem hora, não tem dia para chegar. É quando Deus quer. Ah, vou estender aqui uma faixa. 7 dias de oração para 7 meses de avivamento. Para com isso, não existe isso. Avivamento não é vontade humana. Se é vontade humana, se eu estou determinando avivamentos, então é emocional. O avivamento, como obra de Deus, vem de Deus, e é Deus que faz. Uma prova disso, eu sempre gosto de citar três cases. Por exemplo, o avivamento dos irmãos Wesley começou na universidade. Eles orando, se encontrando para ler livros e para orar, Deus começa a agir. Depois nós temos o avivamento de Jonathan Edwards, que começa dentro da igreja, né, nas suas pregações. E tem um avivamento quando a pessoa está indo para a igreja, que é o de de Evans Roberts, que quando ele e um grupo de jovens estão indo para a igreja cantando, ali o Espírito Santo vem sobre eles e começam a falar em línguas. Eles chegam para o culto de oração já cheios, e aquilo toma conta da igreja local e depois do país, chegando inclusive a influenciar parte do avivamento da Rua Azusa. Eles trocaram cartas, né? O Butler e o e o Evans Roberts. Então é muito interessante isso, tá? Então para com essa, não, o congresso de avivamento.
Nós podemos fazer um congresso para preparar, para mostrar os caminhos, mas não que necessariamente naquele congresso, naquele culto, naquele evento, o avivamento acontecerá. Eu não tenho poder. Líder nenhum tem o poder de promover o avivamento. O avivamento é obra de Deus. Então, a história dos avivamentos nos mostra isso. Então, vamos lá. Vemos na igreja primitiva, estavam reunidos e veio do céu. A igreja primitiva nos mostra a origem do avivamento. Céu, veio do céu. E após o Pentecoste, houve um impacto inicial significativo e, e a expansão missionária do cristianismo, né? Mas veja só, isso não implica que a igreja não tinha problemas. Tinha problemas porque tem pessoas, mas os problemas pessoais, por exemplo, entre Paulo e Barnabé, Paulo e Pedro, não impediram a expansão. Depois chegamos na Reforma, né? Um período marcado pelo retorno fundamental às Escrituras. Depois chegamos nos grandes avivamentos, ali séculos 19 e 20, onde houve um surgimento, um movimento missionário muito grande, impulsionado pela disseminação das pregações de avivamento. O Jonathan Edwards é muito responsável por isso, né? Os irmãos Wesley, William Carey e muitos outros. E os movimentos contemporâneos, principalmente o movimento pentecostal, sim, o movimento pentecostal, a partir, mais assim, institucional, com congregação cristã e assembleia, mas é um erro dizer que antes dessas não havia pentecostalismos. O professor e teólogo César Moisés, ele fala uma coisa muito interessante. Não é Pentecoste, mas é pentecostalismo. Por quê? Porque note que já em 1800, antes de Gurner e do próprio Franciscão chegarem ao Brasil, já há relatos históricos de irmãos batistas no sul do país falando em línguas. O Espírito sopra onde ele quer, tá bom? Mas, claro, o movimento pentecostal, institucional, a partir, né, de uma igreja, de instituições como congregação e Assembleia de Deus, aí sim, a partir de 1900. Mas, não só isso, hoje nós temos toques, avivamentos acontecendo. E uma outra coisa que nós precisamos, outro pensamento errado, achar que o avivamento que atinge aqui, por exemplo, Santo André, vai atingir o ABC inteiro. O avivamento pode ser local, o avivamento pode ser para uma congregação, o avivamento pode ser para um grupo de pessoas. De repente, na sua igreja agora, jovem, de repente os seus jovens estejam vivendo um avivamento. E a igreja local, de repente, pode estar, vamos dizer assim, não experimentando. Então, é muito importante isso. O próprio Martin Lloyd Jones, que trabalha muito a questão de avivamento, ele vai dizer que o avivamento pode ser essa ideia de um avivamento global, que começa aqui e automaticamente precisa invadir todo o ABC. Não, não existe isso. O avivamento pode ser local, pode ser no grupo, pode ser uma pessoa, pode ser uma pessoa, entendeu? Nós vemos na história da igreja momentos onde a igreja estava entregue à corrupção, ao pecado, afastada das escrituras, e homens se colocaram diante de Deus e tiveram suas vidas avivadas e fizeram o que tinham que fazer. A Bíblia nos dá um exemplo, Elias, né? Claro que tinham 7.000 com eles, mas Elias se destaca ali numa geração que está afastada do Senhor. E nem por conta disso todo o Israel voltou para o Senhor. Não, é uma utopia achar isso. Às vezes nas nossas pregações nós colocamos, né? Mas se nós voltarmos para as Escrituras e para a história da igreja, não é isso que acontece, tá bom? Deus tem poder, Deus tem esse poder sim, mas nós vemos que não acontece isso. E você, jovem, pode ser usado ativamente por Deus na sua universidade, no seu trabalho, na sua família, na sua igreja local, na sua igreja local.
Continuando aqui, o nosso slide 8, nós temos aqui vamos dizer assim, a partir de agora nós falaremos sobre o que pode ser um solo fértil para o avivamento e o que pode, vamos dizer assim, bloquear ou trazer, né, essa frieza, né? Ou o que pode atrair a ação do Espírito e o que pode impedir o mover, tá bom? Então vamos lá. A obediência à palavra de Deus atrai a presença e o poder do Espírito Santo. Então, quer ser cheio do Espírito, precisa voltar para as Escrituras. Não tem outro caminho. Quer ser cheio do Espírito, precisa haver um retorno para as Escrituras. Todos os grandes avivamentos foram nada mais do que um retorno para as Escrituras. Por outro lado, a rebeldia, a desobediência à palavra de Deus, ela pode trazer estagnação, ela pode trazer confusão mental, ela pode trazer frieza. E aqui eu estou falando da palavra de Deus, meus irmãos. Bíblia. O que a Bíblia diz, é isso que nós temos que ter em mente, né? Então, todas as vezes que eu sou avivado, o Espírito Santo vai trabalhar em mim um testemunho, a minha vida como testemunho. E esse testemunho de vida, ele se mostra a partir da coragem necessária para se posicionar diante da cultura, dos valores antibíblicos, a fidelidade, né? Não é fidelidade só dentro da esfera da igreja, mas é no cotidiano, nos nossos relacionamentos. E, acima de tudo, os talentos, né? Deus não quer que você abandone os seus talentos, mas Deus quer que você utilize esses talentos para a expansão e manifestação do reino de Deus. Sejam talentos artísticos, talentos intelectuais. Um grande exemplo disso é o Lewis. Lewis, ele se converte, de ateu, ele se converte ao cristianismo, a Cristo, e ele usa o seu talento literário para nos deixar um legado, uma vasta é, teologia literária a partir da literatura, né? Então, não abandone os seus talentos, mas os utilize para a glória de Deus, né? E aí, essa transformação profunda gerará a renovação do jovem, conforme nós lemos em Romanos 12:12. A renovação da mente, a metanoia, né? E aparece aí no slide número 10. Então, essa transformação da mente me faz ter vitória sobre o pecado, ok? Os meus impulsos são superados, é, são bloqueados pelo fruto do Espírito. O caráter, né? Cristo não quer, o avivamento não muda exteriormente, mas a priori ele muda interiormente. Nós, quando um movimento vem do homem, a ideia é de fora para dentro, que é impossível. Mas quando vem de Deus, é de dentro para fora. Deus molda o meu caráter, Deus molda meus pensamentos, Deus molda quem eu sou. E a partir daí, o homem exterior passa também a viver os padrões do reino dos céus. E a renovação de mente, né? Quando falamos de renovação de mente, nós estamos falando no todo. Nós vemos que é necessário uma mudança na mentalidade dos nossos jovens. E só um avivamento genuíno, uma obra verdadeira do Espírito será capaz de fazer isso. Percebemos que os nossos jovens precisam de uma conversão intelectual. Nossos jovens leem pouco as Escrituras. Uma conversão na fala. Quando o inimigo quer destruir uma cultura,
Ele começa pelo idioma, pela fala, pela linguagem. Nossos jovens precisam voltar a ter a linguagem bíblica, né? Precisam falar como pessoas dos céus. E isso passa por uma renovação da mente, né? Continuando aqui, o avivamento, ele vem para que eu possa cumprir com poder a minha missão. Sem o poder de Deus, uma vida cheia do Espírito, é impossível, é impossível eu cumprir a minha missão. Quando, conforme certo autor, né, diz, quando a juventude se deixa encher pelo Espírito, as cadeias da tradição caem e o evangelho se torna relevante no mundo cético. O Espírito Santo quer capacitar a cada um para ser um instrumento de mudança no trabalho, na faculdade, nos círculos de amizades. E não é para você ser o chato, não. Você vai ser o jovem, vai viver o momento da sua idade, mas numa perspectiva de reino de Deus. Coisas que impedem o mover, o avivamento. Pecados não confessados. E aqui eu não estou falando de pecado, de confessar para homem. Não. Até porque homem nenhum pode perdoar os nossos pecados. O pecado, ele é, antes de tudo e acima de tudo, uma afronta contra Deus. E o nível da nossa afronta nos mostra o nível de arrependimento que temos que ter. Então, quando afrontamos ao Deus eterno, quer dizer que o nosso pecado, ele é eterno. E só um coração arrependido pode estabelecer uma separação entre o jovem e Deus. Então, hoje, jovem, você que assiste essa aula, você, professor, oriente os seus jovens a confessar a Deus pecados. E o isolamento espiritual. Uma das coisas que estudamos aqui nesse trimestre é que o Espírito nos enche para viver na comunidade. Não existe cristianismo individualista e isolado. Não. Cristianismo é comunidade. É o desafio da espiritualidade coletiva. E aí é muito interessante que eu partilho da ideia que o Espírito Santo ele está em nós individualmente, mas ao mesmo tempo ele está entre nós coletivamente, a partir do corpo de Cristo. Não existe, não existe uma habitação individual do Espírito à parte do corpo de Cristo. O Espírito habita em mim a partir do momento que eu faço parte do corpo de Cristo. O nosso problema é que nós misturamos, não discernimos instituição e corpo de Cristo. A instituição tem homens que lideram, tem pessoas pecadoras que falham, mas o corpo de Cristo, o cabeça é Cristo. Há pessoas convertidas, salvas, e esse corpo já está pronto para o dia do Senhor. Então, o grande desafio de um avivamento genuíno é nos levar para a comunidade, a comunhão, né? Uma das coisas que essa geração vive é o individualismo. E o Espírito Santo nos tira do individualismo. Coisas que podem impedir um avivamento, a falta de conhecimento da palavra e a ausência da pregação bíblica resulta em uma fé superficial
e carente de fundamento. Conforme 2 Timóteo 3, 16, 17, o Espírito utiliza a Escritura como seu meio principal para iluminar o entendimento e orientar a prática cristã. E as pressões culturais, né? Incessantemente, essa busca por sucesso, essa, essa validação externa, são indícios de um avivamento que não é bíblico. E é imperativo nós termos uma postura diferente a isso, porque as convicções bíblicas nos levam a, a um cenário onde eu não preciso da validação dos homens, mas eu preciso estar ou viver de forma que eu não gere escândalo aos homens. E eu só vivo isso a partir do momento que Cristo valida, por meio das Escrituras, as minhas ações. Então, ter uma mente renovada é uma mente que adota uma postura contracultural, fundamentada nas convicções bíblicas. E aí nós temos agora aqui o estilo de vida avivado. Primeiro, a busca diária. Charles Spurgeon, pregando, vai dizer que todo avivamento público e comunitário começa com um avivamento no secreto. Então, estabeleça o seu devocional, as práticas religiosas, aprofunde-se na oração, na leitura bíblica, cultive um relacionamento íntimo com Deus. Aí, a partir dessa busca individual, do fechar a porta, eu levo isso para a comunidade, para os grupos, gerando edificação coletiva. E aí isso me leva a metas, menos redes sociais, menos distrações e dedicação ao estudo das escrituras, a leituras de livros cristãos, ou até mesmo não cristãos, literaturas não cristãs, que trarão conhecimento. Isso faz eu criar disciplinas espirituais. E o último ponto é exercitar isso, colocar isso no meu dia a dia, no meu trabalho, na faculdade, na minha família, na minha igreja local. Então, uma vez que eu sou avivado, eu sou chamado, conforme o nosso slide 15, a um testemunho que engloba todas as esferas, né? O avivamento, ele me chama para um estilo de vida. Ser avivado é um estilo de vida. E a partir daí eu quero compartilhar reflexões edificantes. Eu serei consciente no meu consumo de internet e de outras coisas. Terei sensibilidade espiritual e terei propósito. Então, o Espírito Santo, ele nos convida a, a lembrar que nós precisamos trabalhar para o Senhor, jovens. E por mais que o nosso trabalho seja invisível aos olhos humanos, não passa despercebido diante do nosso Deus. O Espírito Santo nos convida a abandonar o individualismo. O Espírito Santo nos convida a abandonar o desânimo e a ter coragem. E aqui no nosso slide 17, já indo para o final da nossa meditação, da nossa videoaula, tem uma pergunta. Você permite que o Espírito Santo transforme suas escolhas, hábitos e atitudes, tornando sua vida um canal de avivamento e testemunho para Deus no ambiente que você está inserido? Trabalhe com jovens, professor, essa questão.
Trabalhe. Eu quero concluir essa videoaula trazendo aqui o que Atos 2, do 38 ao 39, fundamenta que o Espírito Santo é um dom dado por Deus para todos os que creem e obedecem. Segundo Martin Lloyd Jones, avivamento é a presença de Cristo na alma, gerando mudança e não uma emoção. A maior evidência que eu sou avivado, que eu estou vivendo um avivamento, que a minha igreja está vivendo um avivamento, não são lágrimas, não são manifestações físicas, emocionais, mas são mudanças no comportamento, na atitude, no tratar com o meu próximo. A obediência, um avivamento me leva à obediência às Escrituras. E por último, o avivamento me leva à confissão de pecados, ao abandono de pecados. Espero que você seja edificado por essa videoaula. Compartilhe, dê um like, coloque seus comentários e que o Senhor te abençoe, jovem, e que você possa ser desejoso e buscar ardentemente um avivamento da parte do Senhor. Deus abençoe, no nome do Senhor Jesus, e até a próxima.